dia, igreja. Vamos nos achegar, vamos tomar nosso assento, dar início à nossa escola dominical. Vamos estar iniciando a aula de hoje. Eu queria primeiro pedir desculpa. Sei que os irmãos entendem, mas por problemas técnicos de gráficas e impressoras, a gente não vai conseguir disponibilizar o texto da aula hoje, mas semana que vem a gente vem com a apostilinha completa para entregar para todo mundo sobre os temas desse mês, né, da nossa EBD. O mês de férias, que a gente fez uma sala conjunta, por orientação do pastor, nós temos estudado as seitas e heresias, né, do cristianismo. Então, a gente começou com uma linha do tempo ali, falando da história da igreja, e abordamos um pouquinho ali do catolicismo romano. Depois, foi sobre, eu não sei se foi espiritismo e adventismo, ou a ordem contrária, mas nós abordamos os dois. O paganismo ali, da forma cristianizada no espiritismo, e depois o adventismo do sétimo dia, né, essa heresia relativamente recente. E hoje nós vamos continuar e dar conclusão a esse tema desse mês, conversando um pouquinho sobre as testemunhas de Jeová, o que eles acreditam, como eles surgiram e o que eles têm de diferente de nós. Tá? Mas antes de a gente entrar realmente no conteúdo, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus nos ilumine agora e que a gente possa estar aprendendo juntos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse início de semana, muito obrigado porque nós estamos aqui em união, ó Deus, diante da Tua palavra, para estudarmos um pouco mais, ó Deus, para que possamos crescer, Deus, um pouco mais em santidade, ó Deus, e em comunhão com o Senhor. Por favor, nos ilumina, nos ajude a compreender e a aplicar o conteúdo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala de testemunho de Jeová, acabei de perceber que eu esqueci o controle de passar slide. Então, Júnior, se você puder passar, eu agradeço. É bom a gente sempre nós nos situarmos na história. A gente conversou um pouquinho sobre uma linha cronológica, né, na aula sobre o catolicismo romano. Então, a gente viu que do ano 0 ao ano 100 ali, mais ou menos, foi o período apostólico da igreja, enquanto o período em que os apóstolos estavam vivos, o Novo Testamento estava sendo escrito. Depois do ano 100 até mais ou menos ali o ano 500 é o período da patrística, onde nós temos bispos proeminentes em cidades que são responsáveis por dirigir a igreja, e quando a gente tem uma dúvida teológica muito grande, os principais bispos e teólogos de todo o império, eles se reúnem ali, uma cambada, muito grato, Renan, obrigado. Eles se reúnem e começam a discutir, e um concílio que vai ser, ele não está no conteúdo da aula, mas é importante a gente lembrar, é o que aconteceu em 325, em Niceia. O tema lá, não sei se vocês lembram, foi sobre arianismo, a discussão se a heresia de Ario se devia ser aceita pelo cristianismo, e a gente vai ver que essa heresia ela não morreu, ela só entrou em latência, aí, ela mudou a aparência e continua dentro da igreja até hoje. Depois do período, né, da patrística, a gente tem a igreja da Idade Medieval, onde a gente tem uma confusão ali entre poder eclesiástico e poder político. Vem a Reforma Protestante em 1517, né, nós temos o surgimento ali dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, essa galera toda, e desse movimento nasce a nossa igreja, em 1600, e eu sempre esqueço, 46, a data da confissão da Assembleia de Westminster, onde é produzido o documento que nós subscrevemos, que nós concordamos, que nós assinamos embaixo. Essa história toda para dizer que os testemunhas de Jeová são uma religião extremamente mais recente. Eles surgiram por volta da década de 1870, com o autodeclarado pastor Charles Russell, na cidade de Pittsburgh, em Pensilvânia, Estados Unidos. O Russell ele tinha alguns problemas
com as doutrinas cristãs ortodoxas. Ele tinha principalmente a repulsa pela doutrina da punição eterna, a doutrina do inferno. Ele achava aquilo demasiadamente injusto, muito pesado, e ele começou um movimento de estudo da Bíblia, um grupinho que se dedicava a estudar a Bíblia da ótica de Russell, das ideias teológicas que ele tinha. E esse movimento ficou chamado como os estudantes da Bíblia. Eles começaram a desenvolver ideias teológicas e eles queriam publicar essas ideias. Eles queriam que todo mundo ficasse sabendo, eles queriam ter mais adeptos. Então, eles começaram a pagar uma publicadora para publicar uma revista chamada A Sentinela, que ainda está em publicação até hoje. E nessa revista, Russell e os seus adeptos começaram a divulgar as suas ideias doutrinárias, começaram a tornar isso público. Obviamente que toda ideia, quando ganha uma escala maior, começa a ter mais adeptos, e eles perceberam que o movimento começou a crescer, e tentando se desvencilhar dessa necessidade de pagar a publicação da Sentinela, eles então fundaram uma associação chamada a Sociedade da Torre de Vigia. A Sociedade da Torre de Vigia se torna, então, a responsável por publicar a Sentinela de maneira autônoma para disseminar as ideias de Russell e dos seus adeptos. As pessoas que aderiram à Sociedade da Torre de Vigia, que concordavam com as ideias do Charles Russell, vieram, então, a se chamar, ali já na década de 1880, 1890, as Testemunhas de Jeová. Eles surgiram de um contexto eminentemente cristão dentro da igreja americana. Gente, a igreja americana, nessa época, é a nossa igreja mãe. 1859, que a IPB chegou aqui? Oi? Acho que é 59. Mas, enfim, é praticamente a mesma época. O contexto americano era um contexto de riqueza doutrinária, de pureza doutrinária. E as Testemunhas de Jeová, por terem nascido nesse ambiente, elas têm muitas crenças similares a nós. Muito linguajar parecido com o nosso. Veja só, Testemunha de Jeová. Quem é Jeová? Deus, do Antigo Testamento. E aqui é importante frisar, isso vai ser muito importante quando a gente vê o aspecto bíblico. Jeová é uma má tradução. No Antigo Testamento, o nome de Deus, ele é representado por 4 letras hebraicas. Yod, Re, Vav, Re. Y, W, H, W. Yahvé. O tetragrama sagrado. Yahweh. Ninguém sabe exatamente a pronúncia desse nome. O termo Jeová é de uma pronúncia de origem germânica, então provavelmente não é a pronúncia correta do tetragrama sagrado. Mas também, como ninguém sabe qual que é, a gente não vai falar está certo ou está errado, não é isso que vai fazer a diferença. Se nós, enquanto cristãos normais, quisermos falar Jeová, não tem problema nenhum. A gente tem que saber, isso é um termo que se refere ao tetragrama sagrado do Antigo Testamento. Eles têm a Bíblia como base de fé? Mais ou menos. Porque eles vão ter termos similares a nós. Eles praticam batismos, eles vão a igrejas que chamam salões do reino, não sei se alguém conhece algum que tem aqui em Campo Grande. Eles falam sobre a criação de Deus, eles aceitam as histórias do Antigo Testamento, então, Isaac, Abraão, Jacó, Davi, essa galera toda, a história de Israel e de Judá. Eles praticam, em alguma medida, sacramentos, e as similaridades acabam sendo simplesmente superficiais. Porque a Bíblia, para o Testemunho de Jeová, não é qualquer Bíblia. Não serve você pegar uma Bíblia na versão NVI e ir conversar com os Testemunhos de Jeová. Eles não vão aceitar.
A fonte de autoridade para a sociedade da Torre de Vigia é a Bíblia que eles publicam, chamada Tradução do Novo Mundo. A Tradução do Novo Mundo, nós vamos ver mais para frente, ela é uma deturpação do texto. Então, se nós, enquanto cristãos, somos o povo do livro, se o cristianismo é a religião do livro, se você deturpa o livro, você deturpa a religião. E a gente vai perceber que as divergências dos testemunhos de Jeová com o cristianismo ortodoxo, elas são muito poucas em conteúdo, mas elas são extremamente profundas. E para nós conversarmos e dialogarmos com eles, nós precisamos conhecer com muita profundidade e segurança uma quantidade pequenininha de assuntos, bem pequenininha. Então, o que a sociedade acredita? Vamos fazer uma listagem aí do que eles creem, para a gente ver quão diferente é. A diferença da crença da sociedade, da Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová, com relação ao cristianismo ortodoxo, vai orbitar em torno do termo, da doutrina, da trindade, da divindade de Cristo e de quem Deus é. Mas por essa diferença ser tão essencial, ela vai afetar literalmente todas as coisas. Então, apesar deles praticarem batismos, apesar de eles falarem em criação, todas as doutrinas deles são dificultadas ou manchadas pela péssima compreensão do ser de Deus. Então, eles falam em batismo, não é o nosso batismo. Eles falam em criação, não é a nossa criação. Eles falam em redenção, não é a nossa, é outro. Veja só, partindo do nome deles, Testemunhas de Jeová, eles acreditam que Jeová é o único Deus verdadeiro. Se um cristão levantar aqui e falar Jeová é o único Deus verdadeiro, todos os outros têm que falar amém. O problema é que para o Testemunha de Jeová, o conceito de Deus é um conceito unitário. Existe apenas uma pessoa que é Deus, Jeová, o Pai. Não existe Deus Filho, não existe Espírito Santo. Para o Testemunha de Jeová, ele é unitarista, é um monoteísmo, um só Deus, unitarista, só existe uma pessoa que é Deus, e é Jeová. Jeová, quando ele vai criar, ele é eterno, ele é onipotente, ele tem as mesmas características que o Deus bíblico tem. Quando ele vai criar, o primeiro ser que Jeová cria é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, então, ele passa a ser a primeira e, na verdade, única criação imediata de Jeová. Aquilo que Jeová cria sem nenhum intermédio, um de frente para o outro. E a partir, então, do arcanjo Miguel, através do arcanjo Miguel, Jeová começa, então, a criar o mundo. E faz a criação, a terra, os outros seres, os animais e todas as coisas. O arcanjo Miguel se torna o mestre de obras de Jeová. E o arcanjo Miguel, então, ele não é um criador, ele é uma criatura. O arcanjo Miguel, ele existe como um ser espiritual, ele é um anjo, e quando chega o momento histórico de Jesus nascer, o arcanjo Miguel, ele deixa de existir, ele não encarna, ele se torna Jesus, por 33 anos, deixa de ser um ser espiritual, se torna um ser físico, e depois da morte de Cristo, depois de 33 anos de existência de Jesus, Jesus deixa de existir, e o arcanjo Miguel, então, é recriado. Gente, eu não concordo com isso não, tá? Só estou falando que eles acreditam. Eu não estou dizendo que eles estão certos. O arcanjo Miguel, ele é recriado, ele passa a existir de novo. Então, ele existe, ele é obliterado, ele deixa de existir. Jesus é criado, Jesus deixa de existir. O arcanjo Miguel, então, é recriado posteriormente. Veja só, existe uma ligação para o Testemunho de Jeová que ele vai falar assim, o arcanjo Miguel é Jesus. Mas Jesus não é alguém que é encarnado, o ser espiritual que se torna físico e espiritual.
Jesus, ele não é a habitação do arcanjo Miguel, ele não é muito menos Deus, porque o arcanjo Miguel foi criado, mas Jesus, ele não existia antes do seu nascimento e ele não vai existir depois da sua morte. Essa é a ideia do testemunho de Jeová. O que acontece quando o arcanjo Miguel, então, volta a ser um ser espiritual, é que na era da igreja, Jeová cede à sua igreja o seu poder, o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, na concepção do testemunho de Jeová, não é uma pessoa, não é Deus, ele é uma força. Um conceito muito Star Wars. Uma força impessoal que tem poder na realidade. É uma força como a gravidade, como o eletromagnetismo. É algo que o testemunho de Jeová pode aprender a usar e a controlar e crescer no uso desse poder, mas é simplesmente uma força. É um Jedi. O testemunho de Jeová é similarmente um Jedi. Dentro dessa ideia dos testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jeová só tem uma única organização de servos fiéis no mundo, que é, olha só, a sociedade da Torre de Vigia. Quem é adepto do testemunho de Jeová? Aí, na ideia, na concepção do testemunho de Jeová, apenas eles são servos fiéis de Deus. Somente eles serão salvos. E no conceito de salvação do testemunho de Jeová, começa a ficar um pouquinho complicado, mas a gente vai entender. Na doutrina da sociedade, existem 3 classes de pessoas com relação ao seu relacionamento com Deus. Existe a classe dos ungidos, existe a classe da grande multidão e existe a classe apóstata. Nós, como de costume, né, com os católicos romanos, com os espíritas, com todo mundo, nós somos apóstatas, tá? Eu já vou adiantando, nós somos da galera ruim. A classe dos ungidos, ungido, do hebraico, Mexia, do grego, Christos, Messias e Cristo. Existe uma classe de pessoas que é a classe dos ungidos, a classe dos Cristos, dentro dos testemunhos de Jeová. Na concepção dos testemunhos de Jeová, em toda a história da igreja, a classe ungida, ela se limita a literalmente 144 mil pessoas, em toda a história. Essas pessoas têm a esperança celeste. A ideia é que quando elas morrem, elas deixam de existir como seres físicos, e passam a existir à semelhança de Miguel, como um ser espiritual. Eles vão habitar eternamente diante de Jeová no céu. A ideia é que, literalmente, eles vão ser exatamente o que Miguel é agora. Basicamente é isso. Essa classe de pessoas, obviamente, ela é extremamente reduzida, porque só tem 144 mil desde a época do Novo Testamento, e existe um modo de descobrir como você pertence a essa classe, ou se você pertence a essa classe, ou, na verdade, você se declarar pertencente a essa classe. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando eu explicar o que é a classe da grande multidão. Não sei se os irmãos estão pegando a referência, mas isso sai lá do texto de Apocalipse, né? Que João fala que ele vê 144 mil diante do trono, depois ele vê uma grande multidão incontável, é daí que os testemunhos de Jeová tiram essa ideia. Mas a ideia da grande multidão é, se você não é da classe ungida, mas você é testemunho de Jeová, e como eles sabem que você é testemunho de Jeová? Se você é uma da galera que vai fazer pregação na rua, se você vai bater de porta em porta, dependendo do número de horas durante a semana que você gasta batendo de porta em porta, você é uma testemunha de Jeová. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, tem os nomes. Se você participa da evangelização, você é considerado um testemunho de Jeová. A grande multidão, ela não tem uma esperança celeste. Na verdade, a gente vai perceber que, na verdade, eles quase nem têm nenhuma esperança. Mas a esperança deles é de um paraíso terrestre. É de que quando eles morrerem, eles vão ser aniquilados,
e que, posteriormente, baseado na sua perfeita memória de quem eles eram, Jeová irá recriá-los na terra, como seres físicos, para viver num paraíso terrestre. Essa é a ideia, a esperança de um testemunho de Jeová normal, que não pertence à classe ungida. E nós, a galera do fundão, nós somos a turma dos apóstatas. Quem é testemunho de Jeová e deixa de ser testemunho de Jeová é um apóstata. Quem participa de outra religião, cristã, judaica, muçulmana, pagã, não interessa, você é um apóstata. E o risco de você ser um apóstata na cabeça de um testemunho de Jeová é que, se o Armagedon acontecer, se o fim dos tempos acontecer, você será aniquilado, plenamente aniquilado, imediatamente aniquilado por Jeová, pela sua ira. Você vai deixar de existir. Se você é um participante da classe da grande multidão e você está vivo durante o Armagedon, você não vai ser aniquilado. Você vai passar pelo grande teste do milênio. Por isso que eu falei que eles não têm esperança quase nenhuma. Porque eles passam a vida inteira sendo testemunho de Jeová, no final eles ainda têm que passar num teste, que ninguém tem garantia nenhuma se eles vão passar. Olha só. Mas veja bem, se a gente morrer como apóstata antes do Armagedon, a gente também vai ser recriado e a gente também vai passar pelo teste. Então a gente só precisa torcer para o Armagedon não chegar logo, porque a gente ainda tem uma segunda chance. Né, pastor? Como diz o pastor, a gente tem várias chances em várias religiões, aparentemente. Como você descobre se você é salvo? Como você se declara? Anualmente, eles celebram o que nós chamaríamos de Santa Ceia, mas é uma refeição memorial. E nos salões do reino, quando você passa em frente ao salão do reino, é como se fosse uma igreja como a nossa. E a nossa igreja é mantida pela nossa congregação. Nós somos uma igreja e nos encontramos em um único prédio. Os testemunhos de Jeová têm várias congregações no mesmo prédio. Se encontram em horários diferentes. É como se nós aqui estivéssemos nesse prédio e a gente está fazendo culto agora, nosso culto vai acabar, daqui 1h30 entra a galera da central no mesmo prédio e faz o culto aqui. Depois a galera da central vai embora, vem o pessoal, sei lá, da quarta, o culto no mesmo prédio. O salão do reino funciona para várias igrejas dos testemunhos de Jeová. Anualmente, os testemunhos de Jeová procuram se reunir simultaneamente, todos ao mesmo tempo, em vários lugares, óbvio, porque não cabe tudo no mesmo salão do reino. E aí, esse momento é celebrado, que nós chamaríamos de Santa Ceia, e a Santa Ceia é a refeição da nova aliança. E você só pode participar dela se você garantir que você é membro da nova aliança. Então, se você está num salão do reino, no dia da data da Santa Ceia, e os elementos são servidos, e você toma dos elementos, você está afirmando: eu sou da classe do Cristo, eu participo da nova aliança, eu me tornarei um ser celestial à semelhança do arcanjo Miguel. Obviamente que se um de nós entrarmos lá e confundirmos com uma igreja normal e formos participar da ceia, se eles não te conhecem, eles vão simplesmente achar que você está fazendo alguma coisa sem sentido nenhum, que você não entende o que está acontecendo e não vão contar você. Mas durante a celebração desse memorial anual, os anciãos, como os diáconos, eles prestam atenção em todo mundo que pega os elementos e anotam: nesse local, uma pessoa pegou. Nesse local, 10 pessoas pegaram. Não é preciso dizer que, basicamente, em nenhum lugar, quase ninguém pega. Hoje em dia, da classe dos ungidos, provavelmente deve ser só na seção ali dos testemunhos de Jeová, da área do Brooklyn, que é onde estão os principais nomes ali, os chefes, os superiores. Por quê? Porque na ideia do testemunho de Jeová, Deus parou de chamar pessoas à classe dos ungidos em 1935, mais ou menos. E, obviamente, essa classe vem constantemente reduzindo. Então, se você encontra algum testemunho de Jeová na rua, muito provavelmente ele vai ser da grande multidão. Ele vai ter uma esperança terrena.
Se você começar a falar com ele nesses termos, ele vai entender que você é um ex-testemunha de Jeová e ele não vai falar com você, porque eles são proibidos de falar com quem abandona o movimento. Então, tome muito cuidado na hora de repetir isso aqui que a gente está dizendo para eles, porque você pode simplesmente fechar a porta do relacionamento. Tem que ser um relacionamento construído com muita delicadeza. Se você usa termos, se você fala sobre o nome de Jeová, se você usa o tetragrama sagrado para falar com eles, eles vão fechar a porta. Porque eles vão pensar imediatamente que você é um ex-testemunho de Jeová, que você é um apóstata, e eles não têm permissão para falar com vocês. Então, o modo de evangelizar o testemunho de Jeová é bastante complicado. Qual tem que ser a nossa resposta? E aqui, depois que nós já vimos mais ou menos o que eles acreditam, eu acho que é o que vale a pena a gente gastar tempo. Como a gente responde o testemunho de Jeová? Nessa doideira toda de Deus é um só, o arcanjo Miguel se torna Jesus, se torna Miguel, vive no céu, vive na terra. Acho que o jeito mais simples que tem é através de um assunto só, muito específico, mas conhecido com profundidade. Nós temos que conhecer a doutrina da Trindade. Nós precisamos saber o que ela diz. Mas, acima de tudo, nós não podemos ser trinitarianos por tradição. Nós temos que ser trinitarianos bíblicos. E nós precisamos ser capazes de pegar não só a Bíblia de Genebra, não só uma Bíblia NVI, mas a gente precisa pegar a tradução do Novo Mundo e mostrar para eles, na deturpação deles, está aqui a Trindade. Na tua Bíblia deturpada, ela ainda está lá. E é isso que a gente vai ver agora. O que os testemunhos de Jeová não entendem? Que nós também somos monoteístas. Muita gente confunde a Trindade. Muita gente acha que a Trindade significa 3 deuses. Ou um Deus dividido em 3. 3 semideuses, 3 terços de Deus, sei lá como é que faz essa matemática. Oi? Quem é adepto? Amém. Tem que ser adepto da doutrina da Trindade, exatamente. Como a gente vai mostrar para o testemunho de Jeová que nós, enquanto trinitários, somos monoteístas? Nós vamos ler o Shema de Israel, desde o começo, em Deuteronômio 6. Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existem 2 deuses ou 3 deuses. E aqui, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a nossa Bíblia. Você está com a Bíblia aberta aí em Deuteronômio 6, 4? Como é que está escrito o Senhor na Bíblia de vocês? Todas as letras maiúsculas? Quando nós virmos a palavra Senhor ou a palavra Deus na nossa Bíblia, com todas as letras maiúsculas, é aonde está escrito no original o tetragrama sagrado. Nossa tradução, ela não é boa nesse sentido, ela esconde o nome de Deus. Mas aqui, ela literalmente está falando, ouve Israel, o Senhor. Yahvé, nosso Elohim, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é um só, é um Yahvé. Essa é a ideia do texto. Yahvé é o nosso Deus e Yahvé é um. É isso que o texto está dizendo. Mas, para termos certeza de que essa opinião continuou ao longo da história, vamos lá para Isaías 43, versículo 10. E Isaías, de 40 a 48, nós temos o julgamento dos ídolos das nações. E é uma sequência de descrições a respeito de Deus que é muito rica.
várias vezes é afirmado a crença em um único Deus nessa passagem, mas Isaías 43:10 é um versículo interessante, porque é da onde os testemunhos de Jeová tiram o nome deles. Veja bem, Isaías 43, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz Yahvé, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou eu mesmo. E veja só, antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. Existe um Deus, Yahvé, de quem nós somos testemunhas de Jeová. Antes dele, nenhum Deus se formou, depois dele, nenhum haverá. Conclusão, ele é um só. Só existe um Deus. A nossa Bíblia, concordando com a deturpação da tradução do Novo Mundo, afirma o monoteísmo. Deus é um só. Mas para nós fazermos jus à totalidade da revelação bíblica, nós precisamos desenvolver o conceito de quem Deus é. A nossa ideia de monoteísmo é de que dentro do único ser de Deus coexistem eternamente três pessoas, coeternas e coiguais: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos saber a fórmula histórica. Um Deus subsiste em três pessoas. Um único ser em quem existem três pessoas. Coexistem de maneira coeterna e coigual. Não existe subordinação entre um e outro no seu ser. O mesmo poder, a mesma glória, a mesma eternidade são compartilhadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E como nós vamos provar isso para um testemunho de Jeová? Nós não precisamos provar que o Pai é Deus. Eles já acreditam em Jeová e Jeová é o Pai deles. Nós precisamos mostrar para eles duas coisas: a divindade do Filho e a divindade do Espírito. Três coisas: a pessoalidade do Espírito, porque para eles o Espírito Santo é uma força Jedi. Nós precisamos mostrar na Bíblia que Jesus é Deus. Basicamente é isso. O Espírito Santo meio que vem junto, né? Porque se você prova para ele que Jesus não é o arcanjo Miguel, mas Jesus é Deus, basicamente você prova que você está certo. Então, vamos ver textos da nossa Bíblia, que estão na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que falam Jesus é Deus. E a gente vai começar com João 1. Acho que esse aqui não precisa abrir, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bem simples. Quando a gente vai lá para o versículo 18, fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Esse versículo nunca, jamais vai fazer nenhum testemunho de Jeová acreditar na divindade de Jesus. Eles já conhecem esse texto de trás para frente, de cima para trás. Eles sabem o grego de cor desse texto aqui. Nunca, jamais esse texto vai funcionar com o testemunho de Jeová. A tradução do Novo Mundo diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Veja só, o artigo indefinido. Não é o verbo era Deus, é o verbo era um Deus. Uma divindade. Uma classe menor criada, mas praticamente divina. E aí você vai falar, mas moço, de onde é que você tira essa ideia de que era um Deus? Aí ele vai pegar o grego e vai nos dar uma aula de grego, vai falar porque existe a regra de sei lá o quê, que no grego não existe um artigo definido nessa passagem, portanto não tem um artigo definido, é obrigatória a inserção de um artigo indefinido nesse ponto, então o verbo era Deus, na verdade precisa ser traduzido como o verbo era um Deus. E se a gente não sabe grego, a gente vai falar o quê? Vai falar, moço, eu não sei grego. Aí você vai estar admitindo para ele que ele tem razão.
que Jesus, na verdade, é o arcanjo Miguel e que a palavra era uma divindade, não era Deus. Então, 1 João 1 não vai servir. Vamos tentar João 17. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, versículos de 3 a 5. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Claramente está afirmando que Jesus existia antes de haver mundo. Que ele tinha uma glória com o Pai, que era a mesma do Pai, e que eles estavam juntos. E, obviamente, são duas pessoas aqui, porque Jesus está orando, e quando ele está orando, ele está conversando. A oração é uma palavra que você fala, e você tem um interlocutor, com quem você está trocando a ideia. Jesus está falando com alguém, e está dizendo para esse alguém que eles estavam juntos antes da fundação do mundo, e que eles tinham a mesma glória. Só que isso não vai funcionar. Porque o testemunho de Jeová vai falar assim, mas o arcanjo Miguel foi criado antes do mundo. Isso não está dizendo que o arcanjo Miguel, que Jesus era não criado. O texto não está dizendo isso. Bom, então nós podemos tentar um terceiro texto. Filipenses 2, me acompanhem, por favor. Filipenses 2. O pastor vai estar começando a pregar essa semana que vem no culto da manhã, não, pastor? Pela sequência lógica da pregação de hoje, Filipenses 2, de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Aqui nós temos tanto a divindade quanto a encarnação afirmados no mesmo texto. Eu não sei como eles fogem disso. Eu tentei, por mim mesmo, achar uma interpretação desse texto que negue a divindade de Cristo. Eu não consegui. O que eu sei é que a Testemunho de Jeová consegue. Eles apelam para regras do grego, que é aparentemente da cabeça deles, e simplesmente negam que isso aqui está falando de Jesus, ou que está falando que Jesus é Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu sei como eles fazem. Em Colossenses 1, quando fala... Melhor ler, né? Melhor ler, senão eu acabei não decorando. Colossenses 1. É 17, eu acho. Aqui. O 16. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Quando ele fala assim, nele foram criadas todas as coisas, a tradução do Novo Mundo insere entre colchetes, como se fosse uma variante textual, mas na verdade não é, a palavra outros, outras, bem depois do todas. Nele foram criadas todas as outras coisas, dando a entender que Cristo também seria algo criado. Essa palavra outras não existe. É uma deturpação do texto que eles inserem na Bíblia deles. Então, assim, não vai adiantar. Quando a gente pega textos que falam que Cristo é Criador, que Cristo é Deus, explicitamente, eles negam. Por quê? Porque eles têm outra fonte de autoridade. A fonte de autoridade da qual eles bebem é uma versão
deturpada da Escritura, onde todas as alusões ou as explícitas manifestações da divindade de Cristo são removidas ou alteradas. Mas a gente também precisa provar para eles a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 5, a historinha de Ananias e Safira, né? Todo mundo está vendendo as suas propriedades, doando o dinheiro para a igreja. Ananias e Safira acham que é uma boa ideia fazer isso também e segurar um valor para eles e mentirem dizendo que estão dando o dinheiro inteiro. E aí, quando eles vão fazer isso com Pedro, ele fala assim, cara, para quê? Para que você está mentindo para o Espírito Santo, isso está no versículo 3, dizendo que você está entregando o dinheiro todo? Se você não retivesse uma parte sua, ele não é teu para você ter, você não mentiu para homens, agora o versículo 4, você mentiu para Deus. A ideia de Lucas, que escreveu o texto, é que a ideia de Pedro, que é o apóstolo, é de que o Espírito Santo é Deus. Ele é equiparado. Ananias mente para o Espírito Santo e, ao mentir para o Espírito Santo, ele mente para Deus. A divindade do Espírito é afirmada no texto. A sua pessoalidade também. Romanos 15, 30, fala do Espírito Santo como um ser que apresenta emoções. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo as orações a Deus a meu favor. Por que ele rogaria pelo amor do Espírito Santo, se o Espírito Santo é algo impessoal, que necessariamente não tem sentimentos? Ele roga pelo amor do Espírito, porque o Espírito é uma pessoa. Todo mundo conhece o versículo lá, eu não sei exatamente onde está, eu sou péssimo com referência, mas fala, não entristeçais o Espírito de Deus. Novamente se referindo de uma maneira, como é que fala? Antropomórfica ao Espírito Santo. Colocando para o Espírito Santo características que são humanas, para que nós homens possamos compreendê-lo. Mas demonstrando que ele tem similaridade conosco na sua pessoalidade. Por quê? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Por favor. Meu irmão, você já passou da prova de Cristo para a prova do Espírito Santo? Isso. Né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho sobre o texto de João 10:30. João? É. João 1 ou 17? Não, João 10:30. Ah, tá. Você quer que eu vá lá? Um tá. novo texto. Como que se o irmão sabe como é que seria a forma de refutar essa afirmação? Pode ler, por favor. Ah, sim. Eu e o Pai somos um. A afirmação aqui, obviamente, os testemunhos de Jeová eles não vão dizer que Jesus é Deus, mas a ideia do texto aqui é que, na verdade, o Pai e Jesus eles estariam no mesmo propósito. Eles são um na ideia do testemunho de Jeová e também na ideia do texto bíblico, no sentido de propósito. O Pai tem um objetivo, Jesus tem um objetivo e o objetivo é o mesmo. Por isso, na ideia dos testemunhos de Jeová, essa é a única conclusão desse texto. Essa é uma conclusão desse texto também, não é a única. A ideia é da unidade do Filho com o Pai como um único ser. Esse texto ele é trinitário, mas nas testemunhas de Jeová eles ficam só com metade da interpretação. Só a unidade do objetivo, tá? Só a unidade do propósito. Então Jesus veio para fazer algo que Jeová mandou que ele fizesse. Nesse sentido, eles são um com o mesmo objetivo. Tá? É isso que eles dizem. Mas, de fato, esse texto é um texto trinitário, sem dúvida nenhuma. Então, se nenhum texto, se nenhuma interpretação vai ser suficiente para demover o testemunho de Jeová da sua posição fideísta à tradução do Novo Mundo, como que a gente faz? Existe um modo irrefutável, um modo definitivo de tratar com o testemunho de Jeová?
Eu acredito que sim. E tem que ser uma coisa feita com cuidado, com carinho, porque se a gente ficar apertando muito a pessoa, uma fé que ela ama, e nós estamos sendo opositores a ela, ela vai dar uma resposta. Vai ser uma resposta errada, impensada, mas ela vai dar uma resposta, e ela vai abraçar essa resposta, e vai morrer com essa resposta, e não vai abrir o coração àquilo que nós temos a dizer. Mas quando nós encontramos um testemunho de Jeová, nós o recebemos, nós pegamos a sua deturpação do texto bíblico, e através da tradução do Novo Mundo, nós mostramos para eles que o Antigo Testamento e o Novo Testamento afirmam que Jesus é Jeová. E a gente faz isso pedindo para eles lerem um salmo. Olha que beleza. A gente pede, e aí eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem, para eles abrirem e lerem um salmo sobre Jeová, que é o Salmo 102. A gente pede só os versículos 25 e 27. O contexto do Salmo, ele fala, lá no primeiro versículo, ouve, Senhor, e aqui o Senhor com todas as letras maiúsculas é Jeová. Na tradução do Novo Mundo estará escrito, ouve Jeová. No versículo, tem mais, 21, está escrito o nome do Senhor, tetragrama sagrado, Jeová. O contexto desse salmo é falando sobre Jeová. No versículo 18, final do versículo 18, louvará ao Jeová. Começo do 19, que Jeová, o tetragrama sagrado permeia esse salmo do começo ao fim. Esse é o nome de Deus, o nome da aliança, o tetragrama Jeová. Esse salmo é sobre ele. Versículo 25 a 27 diz assim: em tempos remotos lançastes o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás serão mudados. Tu, porém, é o mesmo, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse texto não pode ser aplicado a ninguém que não é Deus, porque Ele é o Criador e Ele é eterno. Ele lança o fundamento da terra, fala que os céus são obra de suas mãos, e ainda que a criação acabe, os anos desse ser, Jeová, não tem fim. O testemunho de Jeová vai abraçar esse texto correndo, falando que é sobre Deus. E aí você pede para ele, você pode só me fazer um favor? Põe um marca-texto aqui no Salmo 102 e segura ele na sua mão, com muito carinho. Abre para mim outro texto, em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, versículos de 8 a 12. Comparando Jesus com outros anjos. A gente só precisa do preâmbulo do versículo 8. Ele fala assim, acerca do Filho, em contraste com tudo que veio antes sobre os anjos, mas acerca do Filho está escrito. E aí vai para o versículo 10. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aquilo que o membro da sociedade da Torre de Vigia concordou que era algo sobre Jeová, a própria tradução do Novo Mundo, no texto aos Hebreus, vai estar aplicando isso ao Filho. É o Filho que é o Criador. É o Filho que fundou a terra. É o Filho de quem os céus são obra das mãos. É o Filho que tem anos que não passam, apesar de que a criação se deteriore. Cristo, Jesus, é Jeová. É isso que o testemunho tem que aprender.
que nós adoramos Deus, que é Yahvé, que se manifesta no Pai e no Filho. Outro modo de nós mostrarmos para eles que tanto o Antigo e o Novo Testamento convergem na pessoa de Cristo como Deus é através do Evangelho de João. Vou convidar os irmãos a abrir. João capítulo 12. (36 a 43). O 36 é para dar o contexto. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se deles, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. Quem fez os sinais? Jesus. Em quem não creram? Em Jesus. Por que não creram? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Crer em quem? Em Jesus. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías por quê? Porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quem Isaías viu no contexto do apóstolo João? Ele viu Jesus. Está no texto, é português, não tem como fugir. Isaías falou que viu Jesus. Quando? Quando Isaías viu Jesus? Quando ele falou essas palavras que estão escritas aqui? Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam e não entendam e não se convertam. Quando ele disse isso? Isaías, capítulo 6. Vou convidar os irmãos a continuar passeando pela Bíblia. Isaías, capítulo 6. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é Yahvé dos exércitos. É Jeová dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Yahvé dos exércitos. Então um dos serafins, Jeová dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na minha mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Quando Isaías ouviu que ele deveria pregar, mas que era para que as pessoas não vissem, para que elas não ouvissem, para que elas não entendessem, para que elas não crescem, quem ele estava vendo? Yahvé, Jeová dos exércitos. Quem João disse que Isaías viu? Jesus. É essa ligação de que Cristo é Jeová que nós precisamos apresentar aos nossos amigos da sociedade. É essa visão de Cristo glorificado, assentado no trono, como uma pessoa eterna, que existe desde sempre e vai existir para sempre, que nós precisamos apresentar
aos testemunhos de Jeová. A nossa diferença com os testemunhos de Jeová é só isso. Só isso. É só a divindade de Deus. É só a glória do Criador. É só a essência de quem Deus é. Quando eles batizam, eles não batizam. Quando eles falam da criação, eles não têm um Criador. Quando eles falam de redenção, eles não têm esperança de serem salvos. Eles precisam viver eternamente ao medo de, se nós morrermos, vamos ter que passar por um teste que ninguém sabe se vai passar. Se nós deixarmos de sermos isso que nós somos, e nós morrermos ou tiver o Armagedon, nós seremos aniquilados. Eles estão literalmente presos. É um culto. É um culto. Cheio de modos de manter os seus membros dentro e ameaçá-los do maior modo possível se eles tentarem sair. O que eles precisam aprender? Que Cristo é Deus. Que Cristo é Yahvé dos exércitos. Que Jesus é o Deus revelado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Que as manifestações de Deus na sarça ardente, na arca e em qualquer canto do Antigo Testamento é Cristo. É Cristo. Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. A gente precisa saber bem a nossa doutrina. Porque, com certeza, um testemunho de Jeová vai me enrolar com um grego a hora que eu encontrar ele no meio da rua. Porque, com certeza, ele cresceu ouvindo as explicações de por que João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no grego isso, aquilo lá e aquilo outro, portanto não. Ele cresceu ouvindo isso. Eu cresci ouvindo o quê? O que eu cresci ouvindo? A historinha da Arca de Noé, talvez? Eu sei falar que Jesus é Deus, mas eu não sei explicar a Trindade exatamente. Na verdade, na minha cabeça nem faz muito sentido. A diferença. Nós precisamos bater palmas para os testemunhos de Jeová. Porque eles se doam. Eles investem. Eles gastam tempo. Eles vão de porta em porta. E, para a vasta maioria deles, tudo que eles conhecem sobre o cristianismo ortodoxo é uma porta batida na cara, falando, vocês são uma seita. Vocês são hereges. É só isso que eles conhecem. A maioria deles. Enquanto nós precisamos abrir a porta da nossa casa e pegar a Bíblia deles e falar, sua Bíblia está dizendo que Jesus é Jeová. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque é isso que a sua Bíblia está mandando fazer, mesmo que ela seja uma tradução horrível. Pastor, por favor, vem encerrar para nós, fazendo uma oração. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? O microfone está aberto. Aparentemente ele está acabando a pilha, mas é sempre bom falar no microfone por causa da transmissão. Alguém, alguma participação? Ronaldo? Não? Pastor, por favor. Oi. Tudo de gravata. Devia ir. Deu uma ovelha a você. Legal, eu não sabia não. Eu acho que eu passei aqui uma vez por um salão do reino, eu nem sei onde que eu estava, porque eu estava meio perdido, indo para algum lugar que eu nunca tinha ido na vida. Mas eu, particularmente, acho que nunca encontrei assim, não. Mas legal saber. Também no Bosque dos IPs, né? Lá do outro lado.
É a celebração deles. Pastor, por favor. Eu queria concluir de novo um estudo muito bom que tivemos hoje, não é? Sobre como combater e usar as Escrituras para evangelizar os testemunhos de Jeová. Tem um detalhe, é que Charles Russell, ele é o fundador e ele não sabia grego. Então ele foi preso porque ele afirmava que a tradução que ele trouxe da Bíblia era uma tradução fiel. E como os Estados Unidos estava vivendo uma época de reavivamento, aquele período que nascem alguns avivalistas, ele foi preso e o delegado levou a Bíblia em grego na delegacia para ele explicar qual foi a tradução. E ele não conhecia nenhum A em grego. Então, os seus fiéis invadiram a delegacia e tiraram a vida dele. Então, é assim que começa a seita dos testemunhas de Jeová. E hoje eles conhecem, sim, é isso que o Rafael estava falando, algumas palavras em grego. Mas nós temos a palavra de Deus que foi traduzida do grego. Então, nós temos a tradução e eles têm a tradução falsa. Quando a Bíblia diz em João, Jesus, Senhor, eles colocam uma vírgula e diz Jesus e Senhor. Então, eles se referem a Jesus e ao Pai, quando o texto está se referindo ao Filho como Deus. E eu queria, em terceiro lugar, finalizar lendo um poema do apóstolo Paulo, à igreja de Colossenses, no capítulo 1, nós já lemos o versículo hoje, mas nós vamos ler do 13 ao 22 todos, em uma só voz. E a gente vai concluir fazendo uma apologia a Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, suficiente Redentor e Deus vivo que está no meio de nós. Fiquemos de pé. Colossenses 1, de 13 a 23. Vamos ler todos em uma só voz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Senhor da minha vida e o Senhor da tua vida. Que Deus nos dê graça. O nosso irmão Rocino vai orar a Deus agradecendo por mais uma oportunidade que tivemos de ter esse privilégio de participarmos de mais uma aula, instruindo como evangelizar os testemunhas de Jeová. Senhor, nosso Deus e Pai querido, te damos graças, Senhor, porque nós estivemos aqui durante essa aula, aprendendo mais coisas, Senhor, de Ti, e para podermos explicar a pessoas que não têm esse entendimento da palavra, como ela é verdadeiramente traduzida, ó Pai. Pai querido, nós te agradecemos pelo professor que tivemos, pelo seu entendimento da palavra, como ele a conhece e assim ele transmite para cada um de nós. E agora nós te rogamos que tu estejas conosco durante esse dia, nos abençoe, abençoe a nossa refeição do almoço, que realmente seja para a honra e glória do seu nome, tudo que nós formos fazer durante esse dia. Guarda-nos e nos traz logo mais no culto da noite para ouvirmos mais da tua palavra. Nós te oramos em nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Te amo.